A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma semana trazendo para a nossa meditação lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2025, estamos estudando em defesa da fé cristã. E estamos estudando esse trimestre maravilhosamente essa apologia à fé cristã, em defesa da fé cristã. Comentarista deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares. E estamos na lição de número 8. Lição de número 8. E o tema de hoje, lição de número 8, onde será realizada presencialmente dia 23 de fevereiro, domingo próximo. E o tema será Jesus viveu a experiência humana. Lembrando que essas aulas são realizadas em todas as Assembleias de Deus no Brasil e em alguns países lá fora, como também outras denominações. É realizada normalmente no domingo, a partir das 9 horas até as 11 horas da manhã. Porém, algumas igrejas, de maneira alternada, aleatoriamente, em dias que assim corresponde à sua demanda. Aqui na Assembleia de Deus de Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado. E o tema de hoje é Jesus viveu a experiência humana. Lição número 8. Jesus viveu a experiência humana. Ou seja, Jesus viveu uma vida humana. Uma vida humana como eu e como você vivemos. Então, trataremos aqui do convívio de Jesus aqui na Terra. A leitura em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51, e também em Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Assim nos diz João 1, 43 ao 51. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando por debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, versículo 37, 38 e 42, assim nos diz, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Palavra de Deus, leituras referente Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23, que justamente nos vai mostrar essa vivência, experiência humana que Jesus teve, que Jesus vivenciou, experimentou.
nos diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a vivência e a experiência humana de Jesus podemos vermos aqui nesse texto que é o nosso texto áureo. Jesus, ele que percorria toda a Galileia. Olha, Jesus percorria toda esta região, Jesus andava em toda essa região da Galileia. Jesus não ia só para um canto, não ficava esperando as pessoas, Jesus percorria, Jesus ia, Jesus andava, Jesus se destinava a esses locais, a estes lugares. E detalhe, ele curava as moléstias, as enfermidades do povo. Ele curava a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por que ele fazia isso? Por causa da vivência. Ele via a dor, o sofrimento que aquelas pessoas tinham e ele curava-os de todas as suas moléstias. Nesse mesmo versículo, podemos ver dessas três coisas. E o que ele fazia? Ele ensinava nas suas sinagogas. Aonde? Na Galileia. Ele ensinava, ele instruía, ele minuciava, ele encucava na cabeça das pessoas a clareza da mensagem de Deus sobre eles. Ensinava e pregava. Então podemos vermos aqui, 4:23 de Mateus, a vivência, a experiência humana que Jesus realmente tinha. Na verdade prática, nós temos aqui nos dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo teve vida social. Vida social, o que é uma vida social? É uma vida relacionada. É uma vida em relacionamento com o público, em relacionamento com diversas pessoas, em relacionamento com pessoas de diversas gamas. Hoje em dia, as pessoas vivem enclausuradas. Não tem relacionamento social, porque vivem enclausuradas, vivem presas em seu próprio lar, principalmente pelo fato da internet, que favorece isto para eles. Mas Jesus tinha uma vida social, Jesus se relacionava, Jesus conversava, Jesus ouvia, Jesus orientava, Jesus divulgava, Jesus pregava, proclamava. Jesus tinha uma vida social. Jesus ia a casamentos. Jesus ia na casa de um rico, Jesus ia na casa de um pobre. Jesus tinha uma vida social. Jesus tinha uma vida social. Então o Senhor Jesus teve vida social. Jesus teve amigos. Amigos Jesus teve. Além dos seus discípulos. Além dos seus discípulos, Jesus teve amigos. Lázaro, Maria, Marta, entre outros. Jesus teve parentes, Jesus teve amigos e parentes, significando que ele teve uma vivência e uma experiência humana. Então ele teve uma vida social, ele teve amigos e parentes, e ele interagia com as pessoas. Jesus não era, apesar de toda a sua influência, apesar de toda a sua dignidade, apesar de toda a sua grandeza, Jesus não era uma pessoa besta. Jesus era uma pessoa que interagia com as pessoas, se comunicava com as pessoas. Jesus era uma pessoa aqui na Terra que viveu a experiência humana, ou seja, como eu, como você, como um ser humano vive, Jesus viveu, exceto sem pecar. Então o Senhor Jesus Cristo teve vida social, teve amigos e parentes,
Ele interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. As pessoas conheciam Jesus. Os vizinhos conheciam Jesus. As pessoas de longe conheciam Jesus. As pessoas de onde ele morava, em Nazaré, conheciam ele. Até se admiravam. De tamanha grandeza e sabedoria que ele tinha, sendo ele de Nazaré, um pequeno vilarejo, uma pequena aldeia. E Jesus, com tamanha intelectualidade, tamanha sabedoria, com um conhecimento vasto, amplo, profundo, principalmente das coisas de Deus. Só das coisas de Deus? Não, de tudo. Jesus tinha conhecimento da cultura do momento, Jesus tinha conhecimento da idolatria do momento, Jesus tinha conhecimento amplo, vasto. Era um verdadeiro erudito, sábio, aqui na Terra. Partindo já para os tópicos. No primeiro tópico, já trataremos inicialmente da experiência humana no ministério de Jesus. E o primeiro subtópico, veremos os debates com as autoridades religiosas. Então, a experiência humana de Jesus no ministério de Jesus. A experiência humana no ministério de Jesus. Então, veremos aqui, no ministério de Jesus, essa experiência humana. E no subtópico aqui, nós veremos aqui os debates com as autoridades. Jesus debatendo com as autoridades religiosas. Com as autoridades eclesiásticas da época. E pode-se debater com autoridades eclesiásticas? Óbvio. Está aqui Jesus como exemplo. Para fundamentar essa ideia. Então nós temos que os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Então os principais opositores, ou seja, que eram contra Jesus, os principais opositores que eram contra, que queriam que Jesus desandasse nesse ministério quando ele começou, eram os fariseus, eram os saduceus e eram os herodianos. Todos os três eram inimigos de si. Veremos que Jesus ele debateu, esses debates revelaram o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então, Jesus, quando debateu com estes grupos religiosos, saduceus, fariseus e herodianos, Jesus debateu justamente revelando o ensino sobre a ética e os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Ou seja, como cidadãos terrenos, temos responsabilidades e devemos vivermos ética e moralmente. Então Jesus revelou nos debates sobre esses assuntos. Então, nós podemos vermos daqui no primeiro ponto aqui sobre os grupos que veremos. Temos aí o primeiro grupo, que é os fariseus. O nome fariseu em hebraico é prusim, que significa separado. Então, quando se fala de fariseus, significa separados. Separados. Então, os fariseus eram aquelas pessoas que não queriam compactuar, compartilhar, que não queriam se relacionar com pessoas que não fossem do seu nível.
Eles se consideravam os mais estudiosos, que na verdade eles eram estudiosos, mas eles se consideravam os tops no conhecimento, que não aceitavam de maneira nenhuma que não fosse do seu nível. Então os fariseus, os separados, ou seja, os que não queriam se misturar, eram os queridíssimos, queriam ser as estrelas eclesiasticamente. Então eles eram os prusim, ou seja, fariseus, porque não concordavam com os saduceus, que eram outros grupos. Então os fariseus eram separados, ou seja, não se misturavam com os saduceus, porque não concordavam com os saduceus. Então os fariseus, eles defendiam a tradição acima das escrituras. Então, olha o que os fariseus faziam. Os fariseus colocavam a tradição acima das escrituras. O que é uma tradição? Ainda existe hoje tradição? Eles colocavam tradições acima das escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus, justamente eles colocando a tradição acima das escrituras, e Jesus protestou contra isto. Olha o que eles faziam. Jesus disse, ó, ele, porém, respondendo, disse-lhe, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus, ele fez essa crítica, essa advertência, porque eles colocavam, os fariseus colocavam as tradições. Tradição não é a Bíblia. Tradição é aquilo que é colocado pelo homem, é um costume colocado pelo homem, é uma regra colocada pelo homem. Então, essas regras que eles colocavam como acima das escrituras, como que fosse além das escrituras, e deveria ser observadas. Então os fariseus eram pessoas que verdadeiramente defendiam, olha aí, esse grupo de fariseus, defendiam as escrituras, defendiam a tradição, acima das escrituras. Hoje em dia ainda existem os fariseus que defendem a tradição acima das escrituras. Que defendem a tradição. Isto muitas vezes que ocorre no meio eclesiástico, muitas vezes não é mandamento de Deus, é apenas uma tradição eclesiástica. É uma tradição de homens que está sendo colocado acima das escrituras, que jamais as escrituras estarão abaixo. Mas o fato deles desprezarem, então se torna acima das escrituras. Não que as escrituras percam esse teor, essa essência, mas que para eles, o fato de colocar a tradição acima, então as escrituras ficam por baixo. Absurdamente. Isso é um absurdo. Isso é incabível. Então os fariseus defendiam a tradição acima das escrituras. Jesus disse que eles faziam isto. Olha o versículo 6, Jesus dizendo, ó, e assim, quando eles estavam colocando a tradição acima das escrituras, aí Jesus diz no versículo 6, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, está invalidando a palavra de Deus. Está invalidando a palavra de Deus, o mandamento de Deus, por causa da tradição. Está invalidando o culto por causa da tradição que está sendo colocada acima do culto. O sentido é este. Não há para onde correr. Não há para onde correr. Está colocando a tradição acima do essencial. Está colocando tradição acima da liturgia real da palavra de Deus, do verdadeiro culto ao Senhor nosso Deus.
E isto invalida o mandamento de Deus. Quando Jesus manda a carta lá no Apocalipse, dizendo que ele está fora daquela igreja e estava batendo para querer entrar, era porque verdadeiramente a tradição ali estava acima das escrituras. É óbvio. A tradição estava vivendo o que? Religiosamente, inutilmente. Enquanto pensavam ao mesmo tempo que estavam com o Senhor Jesus e Jesus não estava. Então os fariseus, eles defendiam a tradição acima das escrituras. Mateus 15, versículo 3 e versículo 6. E a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio, ou seja, do tribunal judeu, né, o Sinédrio, e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Ou seja, Jesus muito criticou estes fariseus, que na verdade os fariseus significa separados. Eles eram tão separados que Jesus, quando critica eles, Jesus chama eles muitas vezes, foram várias vezes, de hipócritas. Jesus chama eles de falsos. 22 e 15 de Mateus nos diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Olha só os fariseus. Eles estavam vendo que verdadeiramente tinha alguém à altura para os oporem, fazerem oposição a eles. Não que quisesse o mal deles, Jesus, mas que eles estavam vivendo uma farsa, na verdade. E Jesus levanta-se, enviado por Deus, e faz oposição a eles, criticando, revelando seus verdadeiros podres. Jesus revela em Mateus capítulo 23, esses hipócritas que Jesus ali fala. Então o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual pertencia antes da sua conversão era a mais severa seita do judaísmo. Era muito rigorosa essa seita, esse grupo de fariseus era muito rigoroso. E Paulo pertencia a este grupo de fariseus. Lembra que Paulo, ele quis ir a Jerusalém? Era um fariseu, ele estava indo ali como fariseu, porque não aceitava ser pregado a Jesus. E ele vai ali como soldado e como religioso para prender, para açoitar, para barrar os cristãos de pregarem e ensinarem Jesus, a ressurreição, Jesus, o Salvador da humanidade. O segundo grupo que nós podemos vermos aqui é os saduceus. Os saduceus vêm do nome Zadok. Saduceus vem do nome Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Então, os saduceus, originário da família de Zadok, família esta que, desde o tempo de Salomão, 1 Reis, capítulo 2, versículo 35, ocupava o cargo de sumo sacerdote, um importante ofício, querido por muitos. Então, os saduceus era quem ocupava essa classe, esse nível eclesiástico de sumo sacerdote.
Até pouco antes do surgimento desses grupos quais? Fariseus, saduceus, até pouco antes desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentre o judaísmo. Era um grupo muito severo dentro do judaísmo, dentro da religião judaica. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo número 17. Assim nos diz. 5 e 17 de Atos dos Apóstolos. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então estes encheram-se de inveja porque por causa da divulgação do nome de Jesus, e puseram os apóstolos, a classe sacerdotal, puseram os apóstolos na prisão. Os apóstolos que vinham pregando, curando, ensinando, abençoando vidas, libertando vidas, colocaram eles na prisão. Os apóstolos na prisão. Quem colocou? Os sacerdotes, os saduceus. Então eram muito severos. Eles alegavam aceitar apenas os saduceus. Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Os saduceus alegavam, eles aceitavam apenas o Pentateuco. Os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Eles não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Então os saduceus era um grupo que verdadeiramente não se baseava na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Apesar de se basearem no Pentateuco somente, não acreditavam na ressurreição. Se não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em Jesus. Porque Jesus ressuscitou, não somente os que morreram, mas a si mesmo ele ressuscitou. Ele saiu dentre os mortos, ele reviveu dentre os mortos. Eles não acreditavam em anjos. Olha, quem foi que mandou a mensagem, quem deu a mensagem para Maria, que Jesus viria a este mundo e ela seria essa portadora? Quem deu a mensagem para José, o marido de Maria? Foi um anjo. Foi um anjo. Quem foi que deu a mensagem para Zacarias, esposo de Isabel? A respeito de João Batista, o pregador João Batista, primo de Jesus. Foi um anjo. Os saduceus não acreditavam em anjos. Em demônios. Atos capítulo 23, versículo número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo número 8. Nos diz assim sobre os saduceus. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa. Então, eles eram opositores, saduceus e fariseus. Enquanto os saduceus não acreditavam em espírito, demônio, anjos, na ressurreição, os fariseus acreditavam.
Então, era uma certa rivalidade. Uma certa rivalidade. Era uma facção dentro do judaísmo. Era um grupo opositores dentro de um mesmo grupo. Judaísmo. Então, eles acreditavam somente nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento e desprezavam os outros livros do Antigo Testamento. Olha, o Antigo Testamento são 39 livros, excelentes livros, inspiradíssimos por Deus. Dos 39, eles só acreditavam, só usavam, só focavam em 5. Muitos dos fariseus, dos saduceus, eram sacerdotes, exerciam fortes influências no Sinédrio, que é o tribunal judeu, eram inimigos mortais de Jesus, ou seja, não queriam ver Jesus nem pintado de ouro. Enfureciam-se quando viam Jesus. Assim também como os fariseus e outros grupos, que veremos o terceiro grupo. Então eles exerciam essa forte influência, eram inimigos mortais de Jesus, mas eles uniram-se, sendo opositores um do outro, ou seja, fariseu não gostava dos saduceus, saduceus não gostavam dos fariseus, mas pelo fato de não gostarem de Jesus, não quererem Jesus ainda em cena, eles se uniram. Deixaram as divergências de lado, mas pelo fato de quererem barrarem Jesus, se uniram, fariseus e saduceus, para matarem o Senhor Jesus. Somaram-se forças para matarem o Senhor Jesus. Por quê? Logicamente, eles eram os líderes religiosos da época. Fariseus e saduceus eram pertencentes ao mesmo grupo religioso, com divergências. Com essas divergências, fariseus acreditavam, saduceus não acreditavam. Mesmo se opondo-se, se uniram para unirem forças e focarem e conseguirem barrarem Jesus. E o terceiro grupo, dos que debatiam, e Jesus debatiam com eles, eram os herodianos. Os herodianos eram, logicamente, os apoiadores de Herodes. Os apoiadores da dinastia, do reinado de Herodes, rei Herodes. Uma espécie de marqueteiros. Eram pessoas que aconselhavam, projetavam, faziam marketing de Herodes, para Herodes ascender e os opositores não causarem impactos no reino herodiano. Buscando convencer, esses marqueteiros eram buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesses nacionalistas e era a favor dos impostos. Então esses marqueteiros eram os apoiadores, eram os bajuladores, eram os seguidores que defendiam
e contribuíam para que Herodes cada vez mais continuasse no poder. Então os herodianos eram esse grupo. E o discurso de Jesus para os herodianos também incomodava. Assim como o discurso de Jesus incomodava os fariseus, incomodava os saduceus, também incomodava os herodianos, incomodavam os do sinédrio, os fariseus, incomodavam os saduceus, a classe sacerdotal, incomodavam os herodianos, os marqueteiros de Herodes. Então esses herodianos formaram um conselho, olha só, com os fariseus, com o propósito de matar Jesus e assim se livrar dele. Então, os herodianos, incomodados com o discurso, com o ensino, com a pregação de Jesus, se reuniram, fizeram um conselho com os fariseus, os separados, os hipócritas, e traçaram um propósito. E o propósito era matar Jesus e se livrar de Jesus completamente, que era um problema para eles. Jesus era um problema para os herodianos, Jesus era um problema para os saduceus, Jesus era um problema para os fariseus. Porque Jesus, ele incomodava estes com o quê? Simplesmente com a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus tem incomodado grupos? Será que a palavra de Deus está incomodando os fariseus de hoje, os saduceus de hoje? Será que está incomodando a palavra de Deus os herodianos? Esses grupos ainda existem? Existe sim. Existe sim. Então eles estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Os fariseus, eles estavam associados, fazia parte na questão do tributo. Que assim era defendido também pelos fariseus. Desculpem. Mateus capítulo 22, versículo 16, Marcos capítulo 12, versículo 13. E os fariseus cobraram tributo até do próprio Senhor Jesus. Subtópico número 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre, ele participava de uma vida social intensa. Por que intensa? Uma vida social intensa? Porque era incansável. Incansável, entre aspas. Intensa pelo fato de longo período. Jesus, ele passava o dia pregando, andando, visitando, curando, provendo para as multidões tanto suprimento alimentício como curas dos que vinham até ele para serem beneficiados, curados. Então Jesus passava o dia, era exaustivo o dia de Jesus. Então a vida social de Jesus não era uma vida andando de carro, o que acontece muito hoje. Não era viajando, como acontece muito hoje. Alguns viajam internacionalmente,
A vida social de Jesus era diferente. Jesus sim saía de um canto e ia para outro, sim, mas era na missão, na missiologia, fazendo a obra de Deus. Jesus não vivia enclausurado, trancado em casa, ou somente aparecia na igreja para cumprir uma tabela. Não. Jesus tinha uma vida social intensa e religiosa. Era ao mesmo tempo. O mestre, ele participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, o marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então nós podemos ver aqui que todas essas referências você pode aí conferir. O tempo já está alterado aqui. Mateus 26, versículo 37. Marcos 1, 19 e 20. Marcos 15 e 40. João 19, 25. Então, Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Ele interagia com as pessoas independente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores. Olha a vida social de Jesus e religiosa, era intensa. Ele compartilhava, ele se comunicava, ele interagia com pessoas, independente da sua condição social e espiritual. Alguns só se comunicam, só interagem com pessoas se for crente. Não, Jesus se comunicava com pessoas que não eram crentes também. Jesus, na condição, aquela pessoa é um endemoniado, Jesus não se comunicava, Jesus ia lá para se comunicar com essa pessoa e ter um acesso a essa pessoa e principalmente libertar ele. Hoje em dia, as pessoas simplesmente podem até ter uma vida religiosa, mas muitas vezes não tem uma vida social. Não interagem com as pessoas. Não sabe o que é parar em uma parada, falar com drogados, bêbados, pessoas pecadoras. Não sabem. Tem um conterrâneo que ele é um pecador e pecador. E muito se lamenta porque os cristãos passam por ele e praticamente só faltam passar por cima. Ou seja, cadê a interação do cristão para com o pecador? Jesus, ele se comunicava, interagia tanto com pecadores, publicanos e pecadores. Jesus se comunicava com ladrões, defraudadores, mas também com pecadores. Jesus interagia com pessoas espiritualmente sadias, sim, mas também com pessoas espiritualmente maus, mergulhadas no pecado. Jesus se comunicava. Então é preciso
ter essa interação. Jesus, ele tinha essa vida social e religiosa intensa, porque ele não parava. Olha só, Jesus, ele se comunicava, interagia, independentemente da condição social ou espiritual das pessoas, sejam publicanos ou pecadores, fariseus ou uma mulher pecadora, ou seja, uma prostituta. Jesus se comunicava, interagia com a tendência, com o objetivo de ganhar essa pessoa. E ganhava, na verdade. Libertava, na verdade. Abençoava, na verdade, essas pessoas. A gente, por sermos cristãos, a gente não podemos virarmos as costas para aquele que está diante dos nossos olhos. Ainda que eles não queiram a comunicação conosco, mas a gente não podemos pagarmos o mal com o mal. Sim, está em nós. Como diz o escritor dos Hebreus, se tiver em nós, se depender de nós, devemos termos paz com todos. Mas a gente quer ter paz com aquele, mas aquele não quer ter paz conosco, então a gente não pretende, não podemos irmos além do que isto, além disto, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, se possível. É possível ter paz com aquele? Sim. Não é possível, então tranquilo. Que não tenha rancor, sentimento mau, e continue orando e rogando por aquela vida, para Deus quebrar esse mal e terem paz ambos. Subtópico número 3. No subtópico número 3 nós temos características próprias do ser humano. Jesus, ele tinha características próprias do ser humano, como, por exemplo, ele foi gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Jesus não foi gerado por José, ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Isso você pode ver em Mateus capítulo 1, versículo 18 e também o versículo número 20. Seu nascimento, o nascimento de Jesus, contudo, foi normal. Apesar de ter sido gerado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento foi natural. O seu nascimento foi normal. Foi comum. Igual eu nasci, igual você nasceu. Maria passou o tempo necessário, 9 meses. A barriga cresceu, e aí todo o processo normal e comum, como nós muito bem sabemos, de um nascimento de um bebê. Então Jesus, seu nascimento, contudo, foi normal, foi comum, como de qualquer um bebê. Você pode ver o nascimento de Jesus, capítulo 2, versículos 6 e 7 de Lucas. Então Jesus, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia, sofreu, chorou, sentiu angústia, e muito sofrimento. Isaías 53 relata sobre isso. Ele chorou quando ele chegou lá em Lázaro, capítulo 11 de João. Quando chegou lá no túmulo, ele chorou. Jesus, ele sentiu angústia tal que o seu suor se transformou em sangue, em gotas de sangue caindo sobre o chão, de tanta angústia que ele teve, vendo o Calvário, vendo a cruz que viria logo mais ele participar. Hebreus capítulo 13, versículo 12, Lucas capítulo 19, versículo 41, Mateus capítulo 26, versículo 37. Então Jesus, ele sentiu sono, Jesus, ele sentiu fome, sede, cansaço. E só quem sente sono, fome, sede, cansaço, sofre, chora, sente angústia é um ser humano. E Jesus, como ser humano, ele teve essa vivência, essa experiência. Jesus não era um robô. Jesus não era um espírito, era um corpo. Alma e espírito, era tricotômico Jesus. Ele tinha a tricotomia.
Mateus capítulo 8, 24. Jesus dormindo na polpa de um barco. João capítulo 4, versículo 6, Jesus com fome. João capítulo 19, versículo 28, Jesus em cansaço. E aí por diante. Jesus, ele morreu. Como ser humano, Jesus morreu. Todos nós sabemos disso. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Segundo as Escrituras, ele morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Então, como homem, como cristão, na verdade, como servo de Deus, filho de Deus, Jesus, ele dependeu da oração. Ele dependeu do Espírito Santo. Por isso ele vivia uma vida relacional com Deus através da oração, obediente à palavra de Deus, agindo pelo Espírito Santo que ali o compunha. Ali era sobre ele. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 14. 5, versículo 16. 6, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, Jesus, ele participou como ser humano de nossa fraqueza física e emocional. Como? Fraqueza física e emocional. Chorando, tendo sede, angústia, sofrimento, sede, fome, cansaço. Então, ele participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não participou da nossa fraqueza moral. Como assim? Ele não participou da nossa fraqueza moral, ou seja, pecando. Ele não teve a nossa fraqueza para pecar. Ele teve a nossa fraqueza em sentir a angústia, a dor, o sofrimento, a sede, a fome. Ele teve essa nossa fragilidade. Mas não a nossa fragilidade, ou seja, tendência a pecar. Ele não pecou em nenhum sequer momento de sua vida. Mas ele teve a sua vida intacta para com Deus, em obediência e santidade. Então ele não participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Ele não viveu em desobediência a Deus. Ele não viveu como pecador diante de Deus. João capítulo 8, versículo 46. Hebreus capítulo 4, versículo número 15. Vou ler essa referência, Hebreus 4, 15. Assim nos diz. 4:15 de Hebreus, sobre a nossa fraqueza. O Senhor Jesus, tendo a nossa experiência humana, nos diz assim, 4:15 de Hebreus está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando sobre Jesus. Nosso sumo sacerdote. Porém, como nós quem? Jesus. Na experiência humana, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, Jesus, ele sofreu as tentações em todas as áreas da sua vida. Mas ele não pecou. Não é pecado ser tentado. É pecado ceder à tentação. Não é pecado ser tentado. É pecado ceder à tentação. Jesus não cedeu em momento algum. Heresias, tópico 2.
que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo. O apolinarismo. Apolinário, vem de Apolinário. Apolinário foi um bispo de Laodiceia. Ele nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392 depois de Cristo. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então o apolinarismo o apolinarismo nega que Jesus, como ser humano aqui na Terra, teve espírito humano. O apolinarismo nega que Jesus tinha espírito humano. Jesus ele não só tinha o espírito, mas como também tinha alma. Jesus tinha corpo, Jesus tinha alma, Jesus tinha espírito. Como eu e você tem corpo, tem alma e tem espírito. Jesus também teve. Então essa doutrina de Apolinário, o apolinarismo, negava que Jesus tivesse tido espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, ou seja, carne ou corpo. A psique, alma animal, e a pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia ele que possuía uma soma. Ou seja, ele dizia que Jesus possuía uma soma. O que é uma soma humana? E uma psique humana, ou seja, mas não uma pneuma humana. Então Jesus ele possuía uma carne, um corpo. Jesus possuía uma alma, mas não possuía um espírito humano. Então Jesus ele não tinha, segundo o apolinarismo, essa constituição: corpo, alma e espírito. Enquanto Apolinário ele vem defendendo isso, segundo Apolinário, o verbo, como João 1 e 14, diz que Jesus é o verbo encarnado, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então o apolinarismo ele vem negando tudo isto em relação ao Senhor Jesus. Segundo subtópico, reação da igreja. A reação da igreja, ao contrário, opondo-se a Apolinário, ao apolinarismo, que nega que Jesus tivesse tido espírito humano. Então a reação da igreja à humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. No Novo Testamento, a igreja, reagindo a esse apolinarismo, opondo-se ao apolinarismo, a igreja mostra que está claro plenamente a humanidade de Jesus no Novo Testamento, falando de Jesus como corpo físico, falando de Jesus daí que ele também tem alma e tem espírito, como Mateus capítulo 26, versículo 38, Lucas 23, versículo 46, Mateus capítulo número 26,
26 de Mateus, versículo número 38. Diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, velai comigo. Quando Jesus estava no Getsemane orando, ele se referiu à sua alma e ao seu espírito, estando em tristeza e angústia, devido estar vendo uma cruz logo mais na frente, que ele seria crucificado. Então o apolinarismo vem defendendo que ele não tinha, enquanto a Bíblia mostra claramente Jesus com corpo físico, corpo humano, Jesus com alma e com espírito, conforme Mateus 26, 38, como também Lucas 23 e 46. Quando Jesus morre, o seu corpo fica aqui na terra, mas a sua alma e o seu espírito vão para o paraíso. É o que ele disse para o homem lá na cruz, 23 de Lucas, versículo 46. Quando o homem disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus disse, versículo 46 de 23 de Lucas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não estava falando que o corpo estaria no paraíso, Jesus estava falando hoje mesmo, ou seja, Jesus estava deixando claro que o corpo iria perder o espírito e a alma, porque ele iria morrer, e quando alguém morre, a alma e o espírito saem deste corpo, esse invólucro, e vai para o paraíso se estiver com Deus em obediência. Então Jesus garantiu para o homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tanto eu como você, tanto a minha alma e espírito como a sua alma e espírito estarão comigo no paraíso, logo mais quando a gente deixar esse mundo aqui. Jesus deixou claro. Então a Bíblia fala, a reação da igreja, a humanidade de Cristo, fala do corpo físico de Jesus claramente, fala sobre a alma e o espírito de Jesus claramente. Então essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A humanidade de Jesus é igual à nossa. Hebreus capítulo 4, capítulo 2, versículo 14 e 17, conforme a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. A diferença é a sua impecabilidade. Jesus era a composição igual, a humanidade de Jesus era igual à nossa, com uma diferença, é que ele era impecável. Ele tinha impecabilidade, ou seja, ele não pecava, enquanto nós pecamos. A diferença de Jesus foi essa, que ele era impecável. Ele não pecou em momento algum, enquanto nós pecamos durante toda a nossa vida. Então a diferença é esta, a impecabilidade de Jesus. A diferença da humanidade de Jesus para com a nossa é a impecabilidade. De modo que ele é o verdadeiro homem, Jesus, verdadeiro homem, e Jesus é o verdadeiro Deus. Então o apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, em 451, falando da semana passada na aula número 7. Esse concílio de Calcedônia. Então, monotelismo. Subtópico número 3. No monotelismo, é a doutrina teológica, é a doutrina cristológica. Monotelismo é a doutrina, é o ensinamento cristológico do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Olha só. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e telema, que significa vontade e desejo. Então, único, única vontade ou único desejo. Então, monotelismo significa isso. Então, era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista. Falando dessa doutrina semana passada, monofisismo.
com o credo de Calcedônia, que afirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia, que, na verdade, Calcedônia também considerou o monotelismo também foi considerado heresia. Então, aqui nós podemos ver aqui que o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia, assim como o credo calcedônio também considerou de igual modo. Então, reconhecemos as vontades de Cristo, como Marcos 14, versículo número 36, a vontade de Cristo. Ele tem vontade? Cristo teve vontade? Teve. Teve sim vontade. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas. Ou seja, não dá para contestar. É incontestável. Jesus, quando caminhava, comia, bebia e interagia puramente com as pessoas, ali era humanamente. Mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Então ele tinha as suas devidas vontades, sim. De maneira que se iguala às nossas vontades, mas ele não tinha as vontades pecaminosas da natureza que nós temos para pecar. Jesus, em momento algum, ele teve essa necessidade de se inclinar para a carne, em momento algum da sua vida, enquanto ser humano, a todo instante. Então, ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas capítulo 5, versículo 20 ao 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, enfim, o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias. São duas heresias. Que essas heresias negam a humanidade de Jesus. Jesus, ele era humano, sim. Ele teve uma vida humana. Não foi façanha. Ele teve uma vida humana. Uma vida completamente humana. Ele foi verdadeiramente um homem aqui na Terra. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou. Terceiro tópico: como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Olha, subtópico número 1: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Quais foram os países que Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus visitou alguns países como Israel e a Palestina, aonde foi a maior parte do ministério de Jesus, ocorreu nessa região, Israel e a Palestina, incluindo cidades como Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém e Jericó. Jesus, ele visitou o país também do Egito, quando criança. Jesus foi levado para o Egito por José e Maria para escapar da perseguição do rei Herodes. Quando Herodes soube que o menino nasceu, então ele decretou matar todas as crianças. Todas as crianças, todos os bebês. Até 2 anos. Lucas, Mateus, melhor dizendo, capítulo número
2, versículos 13 e 15, vai falar sobre isso. Então Jesus visitou Israel e Palestina, foi a maior parte do seu ministério. Visitou o Egito, né? Quando, para escapar de Herodes nesse decreto. Então Jesus vai para lá, claro, levado pelo pai e pela mãe, Maria e José. Jesus visitou o Líbano, a região de Tiro e Sidom, no território que hoje pertence ao Líbano. Podemos ver essa história aí, essa narrativa aí sobre esse país e essas cidades, regiões, em Marcos capítulo 7, versículo 24 a 31, onde curou a filha de uma mulher sirofenícia, ou seja, no Egito, no Líbano, melhor dizendo. Jesus visitou a Jordânia, aonde foi parte de seu ministério, ocorreu em locais como Betânia, do além do Jordão, João capítulo 1, versículo 28, onde João Batista batizava. Jesus foi batizado aqui na Jordânia, né, nas margens do Rio Jordão aqui. Aí é onde João Batista batizava. E a região da Decápolis, que incluía cidades no território da atual Jordânia. Perdão, Jesus não foi batizado na Jordânia. Na Jordânia, João Batista batizava, né? E o quinto país que Jesus visitou foi a Síria. Síria. Embora Jesus não tivesse viajado para a Síria, propriamente dita, a fama de seus milagres chegou até lá. Mateus capítulo 4, versículo 24. E pessoas daquela região foram até ele, conclusão, como que Jesus tivesse ido diretamente à Síria. Então, como essas heresias, país que Jesus visitou quando esteve entre nós. Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países. Egito, Líbano e Fenícia. Propriamente dito, podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida, seu ministério terreno, 3 países: Egito, Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15, Israel, que é o centro de suas atividades, onde ele fez a maior parte do seu ministério, né? E a Fenícia, e a atual Líbano. Fenícia, que é atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras de que Jesus visitou não somente esses países, não somente o movimento Nova Era fala dessas heresias, Jesus visitou outros, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Jesus, ele sendo de Israel, ele viveu em Israel. E ele se concentrou em Israel. Então não faltam crenças bizarras que Jesus foi para a Índia. Olha, na Índia. São heresias. Jesus visitou sim. Jesus viveu sim.
Jesus foi no Egito quando era criança, como a gente já falamos aí. Jesus, ele viveu em Israel e Palestina, todo esse território. Jesus, ele foi na Fenícia. Os países que Jesus visitou, podemos ver de maneira clara na Bíblia Sagrada. Subtópico número 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Os conterrâneos de Jesus, os contemporâneos de Jesus, declaravam isso. Essa inversão desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos. Esses que alegam essas bizarras, dizendo que Jesus foi até para os Estados Unidos, a Bíblia não declara isso, nem mostra sinal algum dessa evidência. Assim como os mormons afirmam, né? Declaram. Não há evidência na Bíblia Sagrada. Alguns chegam a declarar que Jesus, dos 12 aos 30 anos, que é uma vida oculta, que a Bíblia não mostra a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Se não me foge a memória, declaro que Jesus estava na Índia. Na Índia. Olha só, um país idólatra. Não que Jesus não pudesse interagir com os indianos. Sim, como ele interagiu com publicanos e pecadores, fariseus e mulher pecadora, Jesus não teria problema nenhum, mas não declara a Bíblia isto a respeito de Jesus. Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica. A maneira de Jesus viver e seus ensinos estava refletindo, mostrando realmente que ele era um nato israelita, que ele era um natural israelita, que ele era o verdadeiro judeu. E isso era incontestável. Isso era realmente incontestável. E nada há que se pareça com a cultura hinduísta. Olha só. Comparar Jesus a um hindu, ao hinduísmo, essa religião. Olha só como diz Marcos 6, versículo 2, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então mostra verdadeiramente que Jesus era visto como alguém da comunidade israelita. De alguém realmente daquela comunidade. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Logicamente. Então, que Deus abençoe a você e sua casa em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para ser notificado toda semana quando assim eu publicar, que publico semanalmente aqui pela EBD, Escola Bíblica Dominical, e você recebe em primeira mão, sendo notificado, se assim você for inscrito, e ativar todas as sininho com todas as notificações ali para você receber em primeira mão. Curta, comente, compartilhe. Deus abençoe a você e sua casa em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.